você abre a Bíblia em janeiro, o coração se enche de esperança. Esse ano vou me dedicar mais à leitura da Bíblia. Então passa a primeira semana, até aí tudo bem, você conseguiu. Na segunda semana você começa a se perder, muitas vezes já vem o cansaço, a culpa e a sensação de não estar conseguindo. É aqui que muita gente desiste, não porque não ame a Bíblia, mas porque não entendeu como ela foi feita para ser lida. A Bíblia não é um livro para ser maratonado, é um livro para ser habitado. A primeira grande lição é que a Bíblia não foi escrita para ser lida como um manual de regras ou um livro de corrida, mas como uma narrativa que revela Jesus. Sempre que tratamos a leitura bíblica como um dever ou um peso, naturalmente desistimos. Mas quando entendemos que a Bíblia é o lugar onde Deus se revela e forma seu povo, a Bíblia deixa de ser uma tarefa e passa a ser um encontro. Por isso, antes de qualquer plano, precisamos organizar o coração com essa verdade. A Bíblia não é um fardo, mas um convite. O problema não é você, é a sua expectativa errada. Muita gente desiste na segunda semana porque começa num ritmo impossível de manter. Quer entender tudo na primeira leitura, se sente culpado por não sentir nada enquanto lê e não entende o contexto dos textos. A Bíblia foi escrita em outra cultura, outro idioma, outra época e com outro modo de pensar. Isso significa que não é natural entender tudo logo no começo, e tá tudo bem. Aqui no canal tem um vídeo do porquê nós não entendemos a Bíblia. Saiba que Deus não se impressiona com velocidade, mas se alegra com constância. Por isso, comece pela motivação certa. Segundo a própria Bíblia, quem transforma nosso coração para entender as Escrituras é o Espírito Santo. Isso significa que ler a Bíblia não é um ato de força de vontade, mas de dependência do Espírito Santo. Sua oração diária pode ser simples. Senhor, abre meus olhos para ver Jesus nas Escrituras. Isso muda tudo. Outro ponto importante é que você deve usar um plano que respeite a forma como você vive. Planos anuais são ótimos, mas não são os únicos. Os estudiosos da Bíblia lembram que a leitura deve considerar o seu tempo real, seu ritmo, sua fase de vida e seu nível de familiaridade com o texto. Se você nunca leu a Bíblia inteira, por exemplo, começar por Gênesis, Êxodo, Levítico pode ser difícil. Em vez disso, comece por um plano que te coloque rapidamente nos evangelhos, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Uma sugestão para você nesse ano novo é ler um evangelho por mês, ou não estipule um tempo determinado. E se puder, enquanto isso, avance lentamente no Antigo Testamento. Isso mantém o coração aquecido e a visão cristocêntrica. Mas se seu tempo for curto demais e é a sua primeira vez com a Palavra de Deus, foque em um evangelho apenas. Com calma, explorando o conteúdo e procurando aprender sobre o contexto. Isso faz muita diferença. Aqui no canal também tem vídeos sobre como ler a Bíblia, formas de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Confere lá. Outro ponto é: não leia sem contexto. Ler a Bíblia sem contexto leva à frustração. Quando entendemos o contexto, evitamos conclusões equivocadas sobre o que a Bíblia realmente diz. Por isso, antes de ler um livro da Bíblia, entenda primeiro quem escreveu, para quem escreveu, em qual momento da história e qual é o tema principal. Isso não é teologia complicada, é apenas ler corretamente. E sim, se faz necessário. Tente isso e eu tenho certeza que vai abrir a sua mente. Para isso, você pode contar com a ajuda de muitos materiais, como comentários bíblicos, bíblias de estudo, vídeos no YouTube, e eu sempre deixo recomendação de bons materiais na descrição dos meus vídeos. Mas se você não tem condições de adquirir bons livros, existem canais e sites muito sérios que podem te ajudar também. Basta você querer e procurar. É muito importante você ter em mente que você precisa ler para ser transformado, não apenas informado. A Bíblia lê você enquanto você lê a Bíblia. Ou seja,
Enquanto você lê a palavra de Deus, ela expõe áreas do seu coração que talvez você nem conhecesse. A Bíblia não é apenas um livro para informar, ela é um livro que transforma, porque revela aquilo que está escondido. Hebreus 4:12 explica isso dizendo que a palavra julga os pensamentos e intenções do coração. Isso quer dizer que ela alcança camadas profundas da nossa vida, aquelas que nós mesmos evitamos encarar. Ao se aproximar do texto bíblico com humildade, o Espírito Santo usa essas palavras para mostrar os seus ídolos, suas motivações, suas feridas, seus auto-enganos e até as suas esperanças mais verdadeiras. Assim, ela ilumina aquilo que você não teria percebido sozinho. A Bíblia revela quem Deus é, e justamente por revelar Deus, ela revela você diante desse Deus. Ler a Bíblia é como olhar em um espelho que não mostra apenas o exterior, mas o interior. O objetivo não é acumular informação, mas permitir que o Espírito molde o seu caráter. Então, ao final de cada leitura, pergunte: o que isso revela sobre Jesus? O que isso revela sobre o meu coração? O que Deus está me chamando a crer, abandonar ou praticar? Quer um exemplo? Você está lendo Gênesis 10, uma genealogia cheia de nomes impronunciáveis. Não tem história, não tem emoção, não tem personagens. É só uma lista mostrando de quem vieram os povos da terra. Você pensa, nada disso tem a ver comigo. Mas continua lendo com humildade. E de repente a ficha cai. Essa genealogia mostra que todas as nações, todas as culturas e todos os povos vieram de uma mesma origem. Não existem povos superiores ou inferiores. Ninguém começou sozinho. Nenhum povo é um acidente. Deus está por trás da formação de cada nação. E aí, o texto que parecia morto começa a ler o seu coração. O que isso pode revelar sobre Jesus? Revela que o plano de Deus sempre foi alcançar todas as famílias da terra, como ele prometeu a Abraão. Essa lista gigante de povos aponta para o Messias que, no fim, viria para unir e não separar. Mostra que Jesus é o Salvador de todas as nações, não de um grupo específico. Ele é o cumprimento da promessa que começa justamente com essas genealogias. E o que isso pode revelar sobre o seu coração? Mostra que às vezes você só enxerga Deus na sua própria bolha, na sua própria cultura e na sua própria vida. O texto expõe um certo etnocentrismo natural, aquela tendência de achar que Deus funciona do meu jeito, na minha língua e na minha rotina. Então você percebe que pensa pequeno, enquanto Deus sempre pensou globalmente. A genealogia revela um coração que limita ao tamanho do plano de Deus. E o que Deus pode estar chamando você a viver? Te chama a levantar os olhos e perceber que a fé não é a respeito do seu mundo apenas, mas do mundo inteiro. Chama a amar pessoas diferentes, a evitar preconceitos, a interceder por povos que talvez você nunca viu, a lembrar que Deus está construindo uma família global, como Apocalipse descreve. Deus te chama a viver com um senso maior de missão, entendendo que o Evangelho nunca foi pequeno. Pronto, um capítulo que parece pura geografia antiga se torna um espelho que revela um Jesus global, um coração limitado e um convite de Deus para viver além de si mesmo. Eu dei um exemplo com um texto difícil para que assim seja mais fácil de você conseguir com o restante da Bíblia. A leitura deixa de ser mecânica e se torna viva dessa maneira. E olha, nunca se esqueça que você pode permitir dias difíceis sem culpa. A Bíblia não exige perfeição no seu cronograma, mas sinceridade no coração. Se você perder um dia, volte no dia seguinte sem tentar compensar tudo. Se fizer isso, ficará muito pesado e logo você desiste. A salvação não depende do seu desempenho devocional. A maturidade nasce da constância humilde, não da leitura acelerada e feita de qualquer maneira. Lembre-se, o objetivo final da leitura não é acabar, é encontrar Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. Ele é o centro, o fio condutor, o coração das Escrituras. A leitura só se sustenta quando entendemos que a Bíblia não é um lugar para cumprir metas,
mas o lugar onde encontramos o Redentor que nos ama. Mas é importante lembrar que, embora toda a Bíblia aponte para Jesus como centro da história da redenção, isso não significa que Jesus está escondido em cada detalhe, objeto ou personagem de maneira alegórica. Uma leitura saudável, como ensinam estudiosos sérios, evita transformar cada pedra, árvore, número ou nome em um símbolo de Cristo, porque isso cria interpretações que o próprio texto não sustenta. A Bíblia inteira é sobre ele, mas nem tudo na Bíblia é uma figura direta dele. O caminho seguro é enxergar Jesus naquilo que o texto realmente pretende revelar dentro da narrativa maior da redenção, sem forçar sentidos ocultos ou espirituais que o autor bíblico nunca colocou ali. Por exemplo, quando alguém lê a travessia do Mar Vermelho e diz que o cajado de Moisés representa Jesus, ou que a água se abrindo é a cruz abrindo caminho para a salvação, como se cada elemento físico fosse um símbolo oculto de Cristo. O texto não faz essa conexão. A travessia aponta para o poder de Deus libertando seu povo, e isso sim faz parte da grande história que culmina em Jesus. Mas dizer que o cajado é Jesus ou que as águas são a cruz é alegorizar além do que o autor bíblico quis comunicar. Então, cuidado com isso, por favor! Se esse estudo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Que Jesus te acompanhe na sua caminhada e que a palavra dele transforme a sua vida de dentro para fora. E se você, sua igreja ou seu negócio precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail que também é o Pix do canal, desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima!